O Apanhador no Campo de Centeio é um livro coming of age de J.D. Salinger, publicado em 1951. O livro aborda temas de angústia, alienação e crítica à superficialidade da sociedade. O romance supostamente também aborda temas como inocência, identidade, pertencimento, perda, conexão, sexo e depressão. O personagem principal, Holden Caulfield, tornou-se um ícone da rebeldia adolescente. Eu resolvi ler esse livro e, como de costume, me arrependi de ter lido um clássico. Outro livro clássico que todos amam, mas é um lixo, é o Morro dos Ventos Uivantes. Todo mundo falando que esse livro é o máximo, que é um livro excelente, que se identificam com Holden, etc. Porém, para mim, esse livro é uma grande merda. Inclusive, terminei de lê-lo cagando no banheiro, onde ele merece ficar. Primeiramente, ele fala com um certo gingado, com gírias e expressões populares. Na minha opinião, isso foi uma tentativa frustrada do autor em criar uma certa identificação com o personagem. É claro que funcionou, pois a massa acéfala também fica, entre aspas, se comunicando com gírias e expressões populares, pois tal massa não possui vocabulário suficiente para se expressar formalmente, já que a maioria do Brasil é analfabeta funcional. Além disso, outra coisa que me irritou é como Salinger se utiliza de momentos corriqueiros do dia a dia para gerar grande parte do romance. Para mim isso é de uma tremenda futilidade e não só isso, é contraproducente, tendo em vista que um romance não foi feito para retratar a realidade. A realidade já existe e não precisa ser retratada novamente. O romance deve sempre criar um objetivo, uma teleologia ou uma causa final impossível de ser alcançada, que mesmo assim deve tentar ser emulada pelo leitor. Nesse sentido, o romance deve mostrar personagens irreais, extremamente bonitos, totalmente e plenamente bons, superbamente inteligentes e extremamente carismáticos. Não porque tais personagens retratem a realidade, mas justamente porque não retratam. Devem servir como parâmetro e baliza para o comportamento do leitor, e assim engrandecer tanto a sabedoria como as ações de tais leitores. Assim, o que o livro faz nada é mais do que retratar a realidade já feia, corrompida e degenerada, subvertendo seu papel ao fazer com que o leitor trate a normalidade já feia, corrompida e degenerada como normal e, portanto, extinguindo em tal leitor o desejo de superar não só as expectativas sociais como melhorar a própria realidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o fato de pessoas se identificarem com Holden. Isso me incomoda bastante, tendo em vista que ele é um bosta. Ele foi jubilado da própria escola, não pela primeira vez, mais de uma vez. Ele é, então, de fato um delinquente que não sabe ou não quer estudar. E assim faz sentido que tantas pessoas, especialmente brasileiros que têm orgulho de sua burrice, se identifiquem com Holden. Assim, retornando ao ponto passado, vê-se que a sociedade se nivela por baixo, aceitando e se identificando com um verdadeiro loser. Holden, como estudante, tinha apenas um objetivo e finalidade: estudar e passar na boarding school na qual estava matriculado. E ele não conseguiu passar, pois reprovou em todas as matérias menos inglês. Supostamente, o próprio fato de Holden ter reprovado em várias matérias e ter sido jubilado é um testamento sobre a maldade e o vício da sociedade que força os pobres meninos coitados a passarem matérias que não os interessam. Na realidade, porém, o fato de Holden ter sido jubilado apenas atesta sobre sua própria incompetência e displicência com o esforço de seus pais. Nesse sentido, essa confluência de fatores, quais sejam ele ser um babaca irresponsável, culpar a tudo e a todos, menos a si mesmo e usar gírias estúpidas, e além disso tudo perder todas as lutas em que se encontrou, me fez odiar profundamente esse personagem. Ele é burro, ou pelo menos preguiçoso, fisicamente fraco, usa gírias toda hora e é excessivamente sentimental. E esse último item é um ponto sobre o qual quero discorrer.
Holden é um bebê chorão sentimentaloide. Toda hora ele fica, entre aspas, realmente depressivo e chora e fica sobreanalisando a tudo e a todos. Ora, caso seja fato que ele realmente, entre aspas, fica deprê, como esse mundo diz, com tudo e com todos, por que ele simplesmente não se auto-churrasca? Esse excesso de sentimentalismo e o fato de ficar deprê com tudo realmente me fez odiar o personagem. Nesse sentido, e tendo em vista todo o enredo da trama, fiquei realmente desapontado com o fato de que ele não se suicida no final. Eu realmente acharia que o livro seria muito melhor se esse fosse o final, caso ele simplesmente se jogasse de algum dos arranha-céus de Nova York, todos os seus problemas seriam resolvidos. Os pais dele não mais teriam que sustentar um parasita sentimentaloide vagabundo, e ele nunca mais teria que se sentir, entre aspas, deprê, nem irritar a todos com suas gírias. Infelizmente, esse não foi o final da história. Então coloco esse clássico no hall da infâmia dos piores livros que já li, junto com o horrendo e com personagens ainda mais insuportáveis, Morro dos Ventos Uivantes. Pelo menos o apanhador no campo de centeios foi relativamente curto, então não tive que gastar muito tempo com esses personagens reais extremamente irritantes. O final também não me agradou, pois depois de vários dias vagabundeando, gastando suado dinheiro dos seus pais, sendo um desgraçado irritante excessivamente sentimental, aparentemente nada de mal recai nesse maldito personagem. Para mim ele, caso não se suicidasse, pelo menos poderia pegar uma pneumonia grave e parar no hospital com sequelas graves, tendo em vista o romance acontecer em 49. E a medicina não está tão desenvolvida. Se não uma pneumonia, qualquer outra fatalidade deveria recair sobre esse emo desgraçado. Como isso não aconteceu, parece que o ideário que o romance passa para o leitor é que se pode ser um vagabundo sem compromisso, que nada de ruim irá acontecer com você, desde que seja sentimental o suficiente. A realidade, porém, é justamente o contrário do exposto nesse romance. De modo engraçado ou trágico, a única parte que não simula a realidade no romance é justamente o fato de Holden não sofrer nenhum castigo, apesar de ser um imundo degenerado. Finalmente, me causa profunda tristeza e raiva o fato de que esse livro é tão benquisto por tantos leitores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso é um atestado patente da mediocridade dos leitores, que se identificam com um personagem chato, excessivamente sentimental, que fala em gírias, gasta o dinheiro dos pais sem nenhum remorso, é fisicamente fraco e infelizmente não pega uma pneumonia e perde todas as lutas em que entra. Nesse sentido, o fato desse romance ser tão idiotamente idolatrado só atesta para o fato de que o brasileiro realmente, assim como o personagem Holden, é um perdedor, vagabundo e ama gastar o dinheiro que não foi adquirido com um suor próprio. É excessivamente emotivo e fisicamente fraco, e no final acredita na única parte fictícia do romance, qual seja que nada de ruim vem para aqueles que são plenamente ruins.